Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje, lá na Epístola de João, mais uma vez. Primeira Epístola de João, né? Hoje a gente vai estar no capítulo 2, e a gente vai do verso 7. A gente vai avançar aí um pouquinho. Bom, hoje nós vamos falar falamos esses dias sobre o ensino, né? Que quando a gente ensina, isso gera comunhão. A gente falou sobre a confissão a semana passada, né? A confissão, sobre a gente andar na luz. O texto hoje, ele continua falando sobre luz e sobre trevas. Então, nós vamos estar focados nesse texto. Eu não vou ler ele agora, daqui a pouquinho a gente lê. Vamos orar e vamos começar então. Senhor, pedimos para que o Senhor nos dê revelação, sabedoria, para que o Senhor nos ajude a ministrar a Tua Palavra e que ajude, Senhor, dos irmãos a compreender a Tua Palavra, a ter revelação da Tua Palavra, a ter sabedoria para colocar a Tua Palavra em prática, Pai. É o que nós pedimos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje é comunhão e amor, tá? E talvez essas duas realidades aí, comunhão e amor, são as mais difíceis da Bíblia, né? São o amor e Deus. Com mais frequência do que a gente pensa, os problemas da vida humana têm origem nesse fracasso. No fracasso, na estupidez ou na mesquinhez de uma dessas áreas. Quais são as áreas? Deus e o amor. E a convicção cristã, a fé que a gente tem, a fé cristã básica e bíblica, é que essas duas áreas, elas estão muito ligadas, tá? O amor e Deus estão muito ligados. Então, se a gente quiser se relacionar com Deus de maneira correta, nós temos que aprender a amar de maneira correta também. Se nós queremos amar de maneira correta, nós temos também que nos relacionar com Deus de maneira correta. Então, Deus e o amor, eles estão conectados, não pode ser separado. Agora, se Deus e o amor não podem ser desconectados, né? Eles não podem ser separados, eles estão juntos. O problema hoje é que a palavra amor, ela tem se tornado cada vez mais vulgar no nosso meio, né? Ela é usada para encobrir, às vezes, inúmeros pecados. As pessoas usam a palavra amor de forma, assim, muito banal. Então, amor, a pessoa chega e fala assim, olha, eu amo a minha esposa, eu te amo. Ele está declarando o amor pela esposa. Ao mesmo tempo, a gente fala assim, eu amo comer pudim, eu amo comer bolo de chocolate. Então, veja só, a palavra, né, quando você vai usando a palavra de forma descuidada, essa palavra acaba perdendo significado. Então, qual o significado de amor para a gente? Qual que é o significado de amor para a gente? O apóstolo João, que escreveu essa carta aqui, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Por que ele é conhecido como apóstolo do amor? Porque nos evangelhos, né, no evangelho que ele escreveu, o livro de João, e nas suas epístolas, amor
é um tema de grande proeminência para ele. É muito importante amor para o apóstolo João. Só que o João não foi sempre assim. E essa é a nossa esperança. Porque o João não foi desse jeito a vida toda. Quando ele conheceu Jesus, quando ele começou a andar com Jesus, ele ainda era um cara que não tinha esse amor da forma que ele tem aqui agora, quando ele escreve essa carta. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 3, no verso 17, Jesus, ele deu o nome de Boanerges, para Tiago e João. Que eles eram os irmãos Boanerges. O que é isso? Significa filhos do trovão. Parece então que eles não eram muito amorosos, né? Já em Lucas, no capítulo 9, no versículo 51 até o 56, você vai encontrar ali uma cena onde os samaritanos, eles não estão recebendo Jesus, né? Estão ali com dificuldade. E o João e o Tiago, eles falam assim: Senhor, quer que a gente ore e pede fogo do céu para consumir esses caras aqui? Quer que a gente ore e pede fogo do céu para destruir? Quer dizer então que eles estavam dispostos a destruir uma cidade, a destruir uma vila, porque eles não estavam recebendo eles, né? Foram meio que feridos no seu ego, né? Porque não foram recebidos. E aí Jesus respondeu o que para eles nesse texto de Lucas, no versículo 56, me parece que ele responde assim: olha, vocês não sabem de que espírito vocês sois. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Então, quando a gente lê, a gente vê João, a gente não imagina que João um dia foi desse jeito. Teve a vida assim, um homem duro, um homem difícil, um homem tinha muita coisa para ser curada na vida dele. Só que quando agora a gente lê os textos de João sobre o amor, nós vemos uma diferença. E o termo grego que o João usa para escrever as suas cartas é ágape. Nós temos 4 palavras que significam amor no grego. Então dá para separar, né? O amor não precisa de ser usado de qualquer forma. Então tem ali o amor filia, que é amor, né, entre os irmãos. Tem o amor storge, né, que também o storge é amor entre os irmãos, amor fraternal, né? Tem também o amor eros, que na verdade no grego, mas na Bíblia não tem nenhuma vez escrito essa palavra, tá? Que é esse tipo de amor, um amor sensual, um amor de um homem por uma mulher. E tem o amor ágape, tá? Esse amor ágape, João está se referindo ao amor de Deus pelos seres humanos. É um tipo de amor incondicional. É um tipo de amor que não importa quem é a pessoa, o amor continua amando. Deus continua amando. E também representa o amor de um cristão por outros cristãos. Então a gente tem que amar os outros cristãos da mesma forma que Deus ama cada ser humano. E também o amor de Deus pela igreja. Só que o que mais me admira aqui nesse texto, vamos lá então, 1 João capítulo 2, versos 7 e 8. O que mais admira aqui é que João, ele diz que o amor cristão, ele é tanto antigo quanto novo. Ele fala assim: olha, amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. O que é verdadeiro nele e em vós? Vamos ver aqui. Porque as trevas se vão dissipando
e a verdadeira luz já brilha. Deixa aí o texto, nós vamos continuar daqui a pouquinho, tá? Então esse negócio é bem interessante, porque João ele diz que o amor é tanto antigo, né, esse amor cristão, esse mandamento, né, é tanto novo quanto antigo. Isso parece então a contradição. Bom, amor em si, a gente sabe que não é novo. Ele existe desde sempre, né? Como também não é novidade que a gente deve amar uns aos outros. É um dever nosso. É um mandamento de Deus a gente amar uns aos outros. Tanto que Jesus ele pega e ele combina 2 textos do Antigo Testamento e ele dá um mandamento direto, falando algo interessante para a gente. Ele pega Deuteronômio 6:5, ele pega Levítico 19:18, onde tem um mandamento para a gente amar a Deus, um mandamento para a gente amar o próximo, e ele junta isso lá em Marcos, no capítulo 12, do verso 28 ao 34, e ele diz que esses mandamentos, se nós cumprirmos esses mandamentos, nós vamos cumprir então toda a lei. Amar a Deus então e o próximo já não era coisa nova, era uma responsabilidade antiga, era coisa lá do Antigo Testamento, já era conhecida antes de Jesus vir para a terra, então é antigo, tá certo? É antigo, não é novo. Por isso ele fala, olha, eu vou falar para vocês de uma coisa antiga, de um mandamento antigo, uma coisa que já está lá atrás. Mas ele fala também que é novo. E como que é novo? Em que sentido que é novo amar uns aos outros? É um novo mandamento, sendo que o novo mandamento já existia. Esse novo mandamento era um antigo mandamento. Aqui é interessante, no verso 1 João, capítulo 2, o verso 8, você vai ver lá, né, a palavra novo, e aí a gente vai ver que tinha 2 palavras no grego para novo, tá? Então novo para eles não era uma coisa só. O novo podia significar 2 coisas. Primeiro, o novo poderia significar tempo. Um tempo novo, um ano novo, né? Poderia significar tempo. Mas uma outra tradução da palavra novo também para eles, é que significava qualidade. Então, o novo também é qualidade. A gente pode substituir, de repente, essa palavra novo aí, esse novo mandamento, por um mandamento de qualidade. Por isso ele é diferenciado. Então o mandamento amar uns aos outros não é novo em termos de tempo, mas é novo em termos de qualidade. Tá bom? Fala para o irmão, o mandamento de João aqui, que João escreveu, não se refere a tempo, mas se refere à qualidade. Jesus então, ele veio, e o antigo mandamento de amar uns aos outros, ele adquiriu um novo significado. Ele adquiriu um novo significado, e é disso que João está falando. Ele é novo em qualidade. Ele tem qualidades diferenciadas. Agora, quais seriam esses termos, irmãos? Por exemplo, essa qualidade. A primeira seria o novo, né, esse novo mandamento, esse novo amar uns aos outros, o antigo amar uns aos outros, a gente sabe, está lá atrás, já foi dado. Mas e o novo? Ele é novo por quê? Por causa da ênfase. Por exemplo, Paulo ele diz aos Romanos que o amor é o cumprimento da lei de Deus.
Quando a gente cumpre a lei de Deus, a gente está amando. Está lá em Romanos, no capítulo 13, vamos ler, capítulo 13, verso do 8 até o 13. Todavia vos escrevo novo, Romanos 13, isso. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Que é o apóstolo Paulo. Quem ama, volta lá. Quem ama o próximo, tem cumprido o quê? Cumpre toda a lei quem ama o próximo. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas. Depois você vai lendo os textos, você vai conectando João com o Romanos aqui que Paulo está falando. E revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Pode mais? Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponha para a carne no tocante às suas concupiscências. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Bom, era até o 13, nós lemos até o 15, tá? Bom, o que a gente vê? No Antigo Testamento, qual que é a ênfase? No Antigo Testamento, a ênfase, a lei, era para ser obedecida. E quem não obedecia a lei, era o quê? Punido. Tá certo? Então essa era a forma deles agirem. Se as pessoas então elas obedeciam a lei porque sabia que tinha punição, porque sabia que teria problema, aí muda a ênfase. Então é um novo mandamento por causa da ênfase. Agora vai ser dado uma nova ênfase a esse amor. Primeiro porque o amor vai ser muito falado no Novo Testamento. A ênfase era cumprir a lei para não sofrer punição. No Novo Testamento, a ênfase é cumprir a lei porque a gente ama a Deus. É diferente, né? Igual as pessoas costumam falar, não, a minha igreja não permite isso, a minha igreja não permite aquilo. Se o pastor vê eu fazendo isso, ele vai brigar comigo? As pessoas estão preocupadas com esse negócio de gente, de pastor, e está despreocupado com Deus. Então nós não estamos, dessa forma, nós não estamos cumprindo. Nós só cumprimos se nós amamos Deus. Essa é a forma de cumprir esse novo, né? Por isso se chama novo. Não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Aí a gente encontra um outro, a gente já viu já a diferença aqui do novo, né? E a gente sabe que o que João está usando aqui, o novo que ele está usando é o novo de qualidade, não é o novo de tempo, tá bom? Deu para entender isso aí? Amém, irmãos? Tá? Então ele está usando novo de qualidade. Agora, ele traz a palavra princípio aí.
E o princípio ele tem também um duplo sentido, um duplo significado, né, nessa epístola. Ele fala do amor, coloca aí o versículo para a gente, olha só. O qual desde o princípio tiveste. Esse princípio, essa palavra princípio, ela fala aqui primeiro do caráter de Deus. O caráter de Deus. O amor faz parte do caráter de Deus. 1 João, no capítulo 4, no verso 8, põe para a gente aí. 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o quê? Amor. Você viu que não dá para separar Deus do amor. Quem tem problema com Deus, tem problema com amor. Quem tem problema com amor, tem problema com Deus. E isso é a maior dificuldade do ser humano. Por quê? Onde começam as brigas, as contendas aí? Por exemplo, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o poder, dinheiro é o poder. As pessoas pelo poder, elas passam por cima da outra. Ela não está nem aí, ela vai que vai. Vai que vai. Mas aqui mostra para a gente que o amor faz parte de Deus. Deus é amor. Então ele está falando o princípio, quando ele está falando, volta lá no texto de João, aí. Então quando ele fala o qual desde o princípio, ele fala da eternidade, do Deus da eternidade, esse amor, esse mandamento. E aí ele fala também, esse princípio também fala desse princípio da nossa fé, olha só. O qual desde o princípio tivestes. Quando é o princípio? O princípio é quando você se converte a Jesus. E quando a pessoa ela se converte a Jesus, o Espírito de Deus vem morar nela, e agora ela está pronta para amar as pessoas. E a Bíblia diz assim, olha, o amor então está em nós desde o início da nossa fé. Vai lá em 1 João capítulo 3, versículo 14. Ele fala assim, olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Como que você sabe que você nasceu de novo? Aí ele está dizendo aqui, nós sabemos, porque nós passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Se eu amo os meus irmãos, esse é o sinal de que Deus está na minha vida. Agora vai lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. João 13, 35. A Bíblia diz assim, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então nós vamos ser conhecidos que nós somos discípulos se nós amarmos uns aos outros. Então o mandamento amar uns aos outros é novo no sentido da ênfase, é dado muita ênfase, né? Jesus dá muita ênfase ao amor. É um dos mandamentos mais importantes. E ele é repetido 12 vezes, irmãos. Pelo menos 12 vezes como mandamento no Novo Testamento. Eu vou passar por cima aqui para você ver. João 13, 34. João 15, verso 9. João 15, o verso 12, o verso 17. Romanos capítulo 13, versículo 8. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, e 1 João capítulo 3, verso 11, o verso 23. Ainda 1 João capítulo 4, verso 7, verso 11, verso 12, e 2 João capítulo 1, versículo 5. Todos esses textos falam desse mandamento do amor.
Nós devemos amar uns aos outros. Talvez a melhor explicação para a gente entender o amor está lá em 1 Coríntios capítulo 13, que a Bíblia fala que sem amor nós não somos nada. Sem amor a nossa vida cristã não funciona. Sem amor nós não podemos viver o cristianismo. Sem amor não dá para a gente viver o cristianismo. Mas o mandamento de amar uns aos outros, ele não é novo apenas na ênfase. Não é porque dá ênfase no Novo Testamento, ênfase nesse novo. Mas ele é novo por causa do exemplo de Jesus. Nunca alguém tinha vivido o amor como Jesus viveu nessa terra. O amor para Jesus, ele não foi pregado com palavras. O amor de Jesus, ele não foi pregado com palavras, mas foi pregado com atitudes. Cristo é o exemplo supremo desse mandamento. Quando Jesus, olha só, às vezes as pessoas falam assim, olha, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas a palavra de Deus não fala isso. E Jesus não fez isso. Jesus, ele fazia o quê? Ele falava, olha, faça o que eu faço. Faça do jeito que eu faço. Essa é a palavra de Deus. Então, quando Jesus, ele ordenou para a gente, ele falou, vocês têm que amar uns aos outros. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês devem amar uns aos outros. Jesus, ele não pede para a gente fazer algo que ele não tinha feito. E ele estava como ser humano. Então ele fala, se eu conseguir como ser humano, vocês também conseguem. Vocês também podem praticar isso. Então nós temos aqui que esse amor, ele é novo na ênfase. Esse amor, ele é novo no exemplo de Jesus. Os 4 evangelhos, eles relatam uma vida de amor em condições difíceis. Jesus, ele detestava, irmãos, né? Ele nunca demonstrou ódio. Ele estava no meio de pessoas que odiavam. Ele estava no meio de gente maliciosa, mas Jesus nunca teve malícia. Jesus detestava todo tipo de pecado e desobediência, mas ele nunca detestou as pessoas, os pecadores. Entende? E a gente mistura isso. A gente mistura o pecado das pessoas com as pessoas. E às vezes quando as pessoas cometem pecado, nós ficamos contra as pessoas. Mas Jesus, ele amou a pessoa, ele ama o pecador. O que Jesus não, ele aceita é o pecado. Tem essa diferença, né? Quando você pensa, olha só, pensa só, e isso é bem estimulante a gente pensar no amor de Jesus pelos seus 12 discípulos. Jesus tinha 12 discípulos. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes esses discípulos entristeceram Jesus? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes os discípulos entristeceram Jesus? Quantas vezes eles pisaram na bola, falaram coisas que não tinha cabimento, né? Às vezes quando alguém fala alguma coisa que para você não tem cabimento, você, rapaz, o que você está falando, né? Você já perde já logo as estribeiras, né? Às vezes tem gente que pensa muito rápido, o outro demora para pensar, aí o outro já não tem paciência com ele, perde a paciência. Por quê? Porque um pensa rápido, o outro pensa mais lento. Acontece assim lá na casa de vocês? Acontece lá no serviço? Imagina quantas vezes Jesus se entristeceu com os discípulos. Eles eram tão diferentes um do outro. Tomé tinha uma dificuldade tão grande para acreditar, para crer. Mas Jesus nunca desistiu de Tomé.
Tomé sempre teve no meio dos discípulos. Jesus nunca falou para ele fazer a mala e ir embora porque ele não estava acreditando. Ele continuou ali. Jesus era tolerante. Ele tolerava aquilo que podia ser tolerado. Mas às vezes ele não tolera nada, né, irmãos? Jesus era perdoador. Mas a gente não acha justo perdoar, porque a pessoa fez alguma coisa contra nós. Imagina só, Jesus ele foi assim entregue por Judas, um dos discípulos. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. E ainda assim, quando Jesus ressuscitou, qual foi o primeiro povo que ele foi encontrar? Ele foi encontrar os discípulos, né? Ele foi paciente com a impulsividade de Pedro, com a incredulidade de Tomé, e até com a traição de Judas. Jesus foi desse jeito, dessa forma. Então a gente vê aqui que o mandamento é novo por causa do exemplo de Jesus. Ninguém tem maior amor que esse, está lá em João 15:13, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe maior amor que esse. O amor ele é novo na sua ênfase, o amor ele é novo no exemplo, mas o amor é novo também na experiência. A gente precisa experimentar o amor. Você tem poder para amar. Você pode amar, porque o amor de Deus, ele está em você. A nossa experiência, vamos lá em 1 João capítulo 2, no verso 9. Aí ele vai falar da experiência. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Lembra que a semana passada ficava o texto falando sobre luz e trevas? Aqui o texto continua falando sobre luz e trevas. Só que lá falava da gente confessar o pecado. Que quem não confessa, quem não reconhece que é pecador, está nas trevas. Mas quem reconhece vai para a luz. Tá certo? Então ali a gente vê essa questão. Agora aqui, se um cristão ele andar na luz e ele tiver comunhão com Deus, ele também vai ter comunhão com os outros irmãos da família de Deus. Veja só, vai ter comunhão com os outros irmãos. Então o que a gente vê aqui? Que o amor e a luz, eles andam juntos. Quer dizer que para mim estar na luz, eu preciso amar. Se eu não amo, se eu odeio, então eu estou em trevas. Se eu amo, eu estou na luz. E por isso que tem que ser um mandamento. Tem que ser uma ordem, não é uma opção. Fala para o irmão, você não tem opção, irmão, de não amar. Fala assim, a única opção é você me amar. Né? Amor e luz andam juntos. Assim como o ódio e as trevas também andam juntos. É o que o texto está dizendo para a gente. Agora, falar de amor é fácil, irmãos. Mas é difícil praticar o amor. E esse é um dos motivos pelos quais nós acreditamos que Deus ele instituiu a igreja. Para que a gente tenha comunhão com pessoas diferentes da gente. Nós estamos aqui tão diferentes uns dos outros.
Nós pensamos tantas coisas, nós somos diferentes, né? Mas isso não atrapalha a nossa comunhão, porque o nosso objetivo é Deus. A gente não pode ser cristão sozinho. Alguém pode falar assim, mas eu não preciso da igreja. Mas não dá para a gente ser cristão sem os nossos irmãos, né? O relacionamento cristão, o nosso relacionamento com Deus, a vida cristã, ela funciona da seguinte forma: na vertical e na horizontal. Na vertical é o nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento aqui com Deus está bom, aqui também vai estar bom. Se o nosso relacionamento aqui está bom, entre os irmãos está bom, então nosso relacionamento com Deus também está bom. Se tiver ruim aqui embaixo, então o nosso relacionamento com Deus também não está bom. A gente conhece os falsos profetas pelos frutos. Nós também conhecemos os irmãos pelos frutos. Nós conhecemos a família de Deus pelos frutos, né? Veja só, Deus instituiu a igreja. A forma que Deus fez a igreja é para que nós amemos uns aos outros. É para que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Aí a Bíblia fala assim: aquilo que Deus uniu não separe o homem. Se Deus nos uniu e nós estamos nos separando, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Entende? A gente está indo contra a vontade de Deus. Então aquilo que Deus uniu não separe o homem. Cada um desses relacionamentos ele deve ser de amor um pelo outro. João ele sempre fala na sua epístola sobre o contraste de falar e de fazer. Porque falar é fácil, fazer é mais difícil, né? Falar é fácil, falar que é cristão é fácil, ser cristão não é fácil. Falar que ama é fácil, mas amar não é fácil. Por que a gente pensa que ainda é mais difícil ainda se a gente pensasse que o amor, nesse caso, seria um sentimento? Na verdade, não é sentimento. O amor é uma escolha, é um caminho, a Bíblia fala. E o amor cristão, ele tem que ser vivido na experiência. Então ele é novo. Por que João fala que é novo o mandamento? Porque ele é novo na experiência. Nós precisamos experimentar o amor. O amor de Cristo, ele deve ser vivido então na experiência. O amor não é um sentimento superficial, uma emoção passageira. Você está no culto e na hora do louvor você se enche de amor e depois esse amor vai embora. Você ora, você se enche de amor e depois esse amor vai embora. O amor ele é prático. O amor ele exige uma prática. Vamos considerar então os mandamentos de reciprocidade como exemplos. O que é recíproco? É a gente fazer um pelo outro. Eu faço por você, você faz por mim. A Bíblia tem alguns mandamentos assim, no Novo Testamento. Vou falar para vocês por cima aqui. Lavar o pé uns dos outros, a Bíblia fala. João 13:14. Preferir uns aos outros. Romanos 12:10. Ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos 12:16. Não julgar uns aos outros. Romanos 14:13. Levar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. Confessar os pecados uns aos outros. Tiago 5:16. Oferecer hospitalidade uns aos outros. 1 Pedro 4:9. Resumindo tudo isso, amar um ao outro significa a gente tratar as pessoas da maneira como Deus nos trata. Como Deus trata a gente. Ele nos perdoa, Ele nos aceita. A gente pode ser a pessoa mais difícil,
Mas Deus nunca vai falar assim: você é difícil, vai embora, sai da minha frente. Deus vai continuar nos aceitando. E Ele vai continuar moldando a nossa vida. Abre para a gente a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 4. Aqui, então olha só. Aqui ele fala que o amor é um caminho. Então a gente vai ter que seguir esse caminho, se a gente quiser amar. Aí ele fala que o amor, ele é paciente. O amor é bom, ele é benigno, né? O amor não arde em ciúmes. Ele não se ufana, ele não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus interesses. Ele não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é o amor. Vamos ler esse texto. Você tem aí a Bíblia Mensagem aí? Ou não? Não? Então tá. Deixa eu abrir a minha Bíblia na linguagem Mensagem. Olha só, ele vai começar do versículo 3 aqui. Ele diz assim: se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira, como um mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor, estou falido. Agora ele vai falar o que é o amor. O amor nunca desiste. Então, quando você pensa em desistir, você não está amando. E o mandamento é para você amar. Então, para você amar, fala para o irmão, para você me amar, você não pode desistir. Você não pode desistir da sua fé, você não pode desistir de Deus, você não pode desistir do seu irmão. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Você se preocupa mais com os outros do que com você mesmo? Ou é o contrário? Mas o amor está aí, você pode escolher. Você pode escolher tirar o foco de você e colocar o foco no outro. Escolha. Você pode escolher, meu irmão. O amor não quer o que não tem. Mas tem gente que fica querendo que não tem o tempo todo. Quando a gente fica querendo que não tem o tempo todo, nós não estamos amando. Quer dizer que você, quando você fala de você ser, aceitar, né? Você está contentado com o que você tem. Quem não está contente com o que tem, Deus vai poder dar mais o que para ele? Porque não tem nada que vai contentar ele. O amor não é esnobe. Não fica esnobando, né? Não tem a mente soberba, que desfaz dos outros, né? Que se acha mais que o outro. Você se acha mais que o outro? Você se acha mais que o outro, você não está amando. Para você amar, você não pode se achar mais que o outro. Você tem que, no mínimo, achar você igual ao outro. Tanto que o mandamento é o quê? Você amar
O próximo como quem? Como a si mesmo. Não se impõe sobre os outros. O amor não age na base do eu primeiro, né? Não perde as estribeiras. O amor não perde as estribeiras, irmãos. Essa é boa. O amor não contabiliza os pecados dos outros, né? Aquilo que as pessoas fazem que nos ofendem, o amor não contabiliza. Ele tira fora, ele perdoa e ele continua. Ele não festeja quando os outros estão rastejando. Ele tem prazer no desabrochar da verdade. A mentira não é amor. A verdade é amor. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás. Mas prossegue até o fim. Prossegue até o fim. Bom, esse é o amor. E a gente pode escolher. Você pode mudar. João era aquele cara que queria destruir uma cidade porque o pessoal não tinha aceitado eles. Só que agora o João, ele está com um outro olhar. Ele mudou de vida. João não é mais o mesmo. João mudou. Ele agora, ele ama os irmãos. Ele consegue vencer as barreiras. Ele consegue aceitar, ele consegue tolerar. Voltando então para o livro de João agora, vamos ver alguns resultados negativos se a gente não praticar esse mandamento de amar uns aos outros. Os resultados negativos é que a pessoa vai viver em trevas, pensando que está na luz. Tem crente que pensa que está na luz e às vezes não está. Tem crente pensando assim, eu estou na luz. E quando ele começa a realmente vasculhar, ele não está na luz. A pessoa pensa que vê, mas está cego pelas trevas do ódio. Às vezes a pessoa lê a Bíblia com vontade, né? Ela ora com fervor, mas ela está cheia de ódio no coração. Então ela está vivendo uma mentira. O que eu faço então? Desisto? Não é para você desistir. É para você mudar isso. Você pode mudar. Porque o Espírito de Deus, quando você aceitou Jesus, Ele veio habitar em você e Ele vai te dar força para você sair da situação. Se você às vezes tem que abrir o coração para outra pessoa, às vezes tem que abrir o coração para outro irmão ajudar você. A outra coisa, o outro problema de uma pessoa nesse estado de trevas é que ele se torna um tropeço. Aí o versículo 10, né? 1 João, capítulo 2, o versículo 10, fala do tropeço aí. Agora, quando uma pessoa ela peca, ela está fazendo mal para si mesmo. Mas é bem pior quando o crente, ele começa a não fazer só mal para ele, mas ele começa a fazer mal para os outros. E eu quero dizer para você, um cristão que não ama, ele leva os outros a tropeçarem. Se a gente não amar, a gente não está na luz. E se a gente não está na luz, a gente leva as pessoas a tropeçarem. Diz que uma certa noite, tinha um homem, e ele estava numa rua muito escura. E ele começou a andar naquela rua escura, com muito cuidado, porque não estava dando para ver nada. E de repente ele viu uma luzinha lá na frente, bem pequenininha. Só que ele olhou assim, ele achou assim que quem estava com aquela luz deveria de estar meio bêbado, porque aquela luz fazia assim, ó.
né? Estava meio cambaleando. Ele pensou então que a pessoa que estava carregando aquilo era um bêbado. E aí quando aquela pessoa foi chegando perto, ele viu que a pessoa que estava com aquela luz não estava bêbado, ele era cego. Ele tinha cegueira. E ele tinha uma muleta. E ele estava com a muleta, né, procurando o caminho para poder seguir. Aí ele pensou assim, mas o que esse cara cego, ele está fazendo com uma luz? Ele ficou encafifado com aquilo, ele falou, eu vou perguntar para ele. E foi lá e perguntou para o cego. Rapaz, você me perdoa, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Como que você é cego, por que você está com uma luz? O cego deu uma risadinha e falou assim para ele, olha, quanto à minha cegueira, eu não posso fazer nada. Mas essa luz não é para me enxergar, porque eu não posso fazer nada com ela. Só que essa luz faz com que as pessoas me enxerguem e não tropecem em mim. Então ele tinha a luz para quê? Por causa das pessoas. Mesmo que ele não enxergava. E é por isso que nós temos que ter luz. Para que nós não tropecemos e para que nós não sejamos tropeços na vida das pessoas. Quanta gente tem sido tropeço na vida de outro. Quanta gente que às vezes tem desistido de Deus, tem desistido da igreja por causa de outros. Você entende isso? Nós não estamos aqui para fazer as pessoas desistirem, irmãos. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a insistirem, ajudar as pessoas a permanecerem. Esse é o trabalho nosso como cristão. Deixa eu ler para você Romanos capítulo 14. Eu vou só ler aqui versículo 13 e eu vou ler o versículo 15. Diz assim, olha, não julguemos uns aos outros. Pelo contrário, tornai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Cuidado para você não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aí o versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, porque tem irmão que não aceita. Olha, você come isso aqui, mas está errado comer isso aqui, né? Lá eles tinham um problema. O problema lá é que os animais, eles eram sacrificados aos ídolos. E a carne que ia para o açougue era carne sacrificada aos ídolos. E aí os irmãos iam lá e compravam a carne. Não sabia como que tinha sido feita aquela carne. Algumas pessoas então ficavam assim, mas foi sacrificado aos ídolos, o irmão vai comer isso? O Paulo falou, então, olha gente, se vai escandalizar seu irmão, não come. É isso que ele está falando aqui, ó. Se por causa de comida teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não vamos dar escândalo. Não vamos dar mau testemunho. Por quê? Porque às vezes alguém pode sair da igreja por causa de um mau testemunho. Então a gente tem que lutar por isso. Então o resultado aí, primeiro, o outro resultado é que a gente pode se tornar pedra de tropeço. O outro resultado está no versículo 11, é o ódio, né? O ódio ele pode ser resultado das diversas feridas da alma e a falta de perdão. Só que agora deixa eu te mostrar o lado positivo. Eu te mostrei se você não amar, mas se a gente amar uns aos outros, a gente vive na luz. Você não precisa de sentir alguma coisa. Você pode ter a certeza de que se você ama o seu irmão, você vive na luz. Você não tropeça. É uma boa vantagem aqui. E nem é pedra de tropeço para os outros, se você amar uns aos outros. Se a gente amar uns aos outros,
nós vamos crescer espiritualmente, se tornando cristão cada vez mais semelhante a Cristo. Você quer parecer com Jesus? Porque a Bíblia fala que a gente tem que parecer com Jesus. Então o caminho qual que é? O amor. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho. Você sabe o quanto a luz é importante para a semente? Quanto sabe que a luz é importante para uma semente? Uma semente, quando ela é lançada na terra, ela precisa de luz para ela poder brotar. Amém? Ela precisa disso, né? Por mais fraca ou forte, ela é necessária. Quem está na luz, igual a pessoa ama, né, o próximo, ela ama os seus irmãos, e aí ela recebe a palavra. Você está aqui recebendo a palavra de Deus, porque às vezes tem coisas que você não consegue fazer. Por exemplo, você está achando difícil amar, mas você fala, mas como que eu vou amar? Você está achando difícil porque o pastor fala da alegria, mas não estou sentindo essa alegria ainda completa que a Bíblia fala. Tá bom? Olha só, a palavra de Deus, a própria Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é o quê? Uma semente. Fala assim, a palavra de Deus é uma semente. Bom, beleza, né? Aí eu preciso de luz. Como que eu tenho luz? Eu preciso, quando eu confesso meu pecado, eu não estou sendo mentiroso, eu estou sendo verdadeiro, eu estou andando na luz. Aí eu estou amando, porque eu estou vivendo a verdade, que o amor é verdadeiro, e se eu sou verdadeiro, eu estou amando. Se eu minto, eu estou em trevas, e eu não estou amando, porque eu estou escondendo a verdade. Vamos lá, estou tentando não bagunçar a sua cabeça, tá bom? Aí a gente tem aqui a palavra de Deus, que é a semente, está sendo pregada agora e está sendo jogada no seu coração, sobre o amor, sobre a alegria, sobre tudo aquilo que a palavra de Deus fala que você pode ter. Vamos lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Então aí eu estou na luz, eu estou recebendo a palavra. O que vai acontecer com a semente que está dentro de mim? Ela vai brotar, ela vai germinar. O Espírito Santo, né, que é essa água viva que jorra dentro de nós, ela também está lá molhando aquela semente, tá bom? E está sendo trabalhado. Vai chegar uma hora que ela vai dar fruto. E qual que é o primeiro fruto que o Espírito produz? Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Amor. O primeiro fruto do Espírito é amor. Então, se eu amar, né, eu estou na luz, e se eu estou na luz, o amor vai crescer mais em mim. Eu vou ter esse amor, vai chegar uma hora que ele não vai ser apenas um caminho, ele vai começar a ser uma coisa tão forte na minha vida que nada vai tirar isso de mim. Um fruto. É o primeiro fruto do Espírito, é o amor. Só que o amor não vive sozinho, porque amor sozinho não funciona. O amor, você vê, ó, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão desde o princípio. Se Deus fosse sozinho, não era amor. Mas se Deus agora tem aqui o Filho e o Espírito Santo, então é amor. Olha aqui, o amor, a alegria, o amor, onde tem amor, irmãos, tem alegria. Fala a verdade. Onde tem amor, tem alegria. Diz que um casal foi se aconselhar com um pastor, procurou um pastor porque o casamento dele estava acabando. Um deles disse assim, né, nós somos cristãos, disse o marido desanimado,
mas nós não estamos felizes juntos. O que eles estavam pensando? Vamos separar. Só que não adianta, ele separa aqui, ele vai ter outro problema ali, ele vai ter problema com outro, porque casamento vai ter problema. E se a gente desiste no meio do problema, você vai ter problema em outro lugar. E é por isso que a gente precisa de amar, de ter aliança, para a gente não desistir. Aquele marido então desanimado falou: nós não temos alegria nenhuma no nosso lar. E enquanto eles conversavam com o pastor fazia eles refletirem na Bíblia. E aí o pastor começou a perceber uma coisa, começou a ficar muito clara enquanto estava a conversa ali, que tanto o marido quanto a esposa, eles guardavam mágoas no coração. Os dois, eles lembravam de coisas pequenas, mais irritantes que o outro tinha feito. Começaram a lembrar. E quando começaram a lembrar, vinha aquela lembrança, aí já começava a ficar ruim o negócio, o clima entre eles. Aí o pastor disse assim para eles: olha, se vocês dois realmente se amassem, vocês não guardariam essas mágoas no coração. Ele falou: essas mágoas que vocês estão no coração, elas são iguais a feridas, só que feridas que estão inflamadas, elas começam a supurar, e elas começam a contaminar e infeccionar todo o organismo. O casamento deles então estava todo inflamado, estava cheio de problemas, cheio de dificuldade por causa desse problema. Aí o pastor pegou e abriu a Bíblia para eles, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, onde fala que o amor não se ressente do mal. E aí a gente leu aqui na linguagem mensagem, ele explicando o texto, que o amor não contabiliza o pecado do outro. E ele explicou, ele falou: olha, o amor, ele não guarda registro das coisas que o outro faz e que nos ofendem. E ele foi falando isso com eles, e antes do casal ir embora, o pastor falou para eles assim: olha, em vez de vocês guardar registro de coisas ruins, que ferem vocês, por que vocês não começam a lembrar de coisas que dão prazer? Começa a lembrar das coisas boas que vocês já viveram juntos. Porque um espírito rancoroso, ele sempre vai trazer o veneno da infelicidade. Mas um espírito perdoador, um espírito amoroso, ele sempre vai lembrar o melhor e sempre vai trazer saúde para o relacionamento, saúde para o corpo. O amor, ele não anda sozinho. Quando a gente ama, a gente vive o amor, ele traz alegria com ele. E aí, quando a gente mistura o amor e a alegria, a gente vai sentir o quê? Paz. Entendeu? Vai sentir a paz. Porque onde tem amor, alegria, tem paz. E aí, a paz vai gerar longanimidade. A gente vai ter dificuldade de desistir. Nós vamos ter paciência, nós vamos ser longânimos, um ânimo longo, né? Nós vamos perseverar. Isso vai ser gerado. Em outras palavras, então, para a gente terminar aqui, o amor e a luz é o segredo do crescimento da vida cristã. A gente fica pensando que é tanta coisa. Você quer decorar a Bíblia, né? Você quer decorar a Bíblia, e a Bíblia é importante, e a gente tem que estudar a Bíblia. Mas olha só, começa com isso. Se você amar o seu irmão, se você levar o amor para dentro da sua casa, você vai viver na luz. Você não vai tropeçar,
você vai viver uma vida cristã saudável. Então acho que o mais sábio da gente fazer agora é a gente curvar nossa cabeça e a gente orar para Deus e a gente refletir se nós estamos realmente guardando esse mandamento, esse antigo e novo mandamento. Sabe, se a gente não está guardando algum rancor, se alguém não tem alguma coisa contra nós, se alguém tem algo contra a gente deve ir e pedir perdão para a pessoa, né? Pedir perdão, falar com ele. Se você não está, o amor ele é paciente, o amor ele é benigno. Fala para Deus: Senhor, eu quero amar, Senhor, me enche desse amor. Eu quero dar frutos. Eu quero dar frutos, Pai. Eu quero que o fruto do Espírito seja sobre a minha vida, seja sobre o meu coração. Espírito Santo de Deus, eu quero, preciso ser humilde de coração. Eu quero, preciso ser gentil com meus irmãos. Espírito Santo de Deus, Não quero estar, não posso ficar andando na contramão. Prefiro ficar contigo, estar andando na mesma direção. Me ensina, Senhor, como amar. Me ensina, Senhor, como te adorar. Me ensina, Senhor, a te obedecer. A tua palavra eu quero viver. Me ensina, Senhor, como amar. Me ensina, Senhor, como te adorar. Me ensina, Senhor, a te obedecer. A tua palavra eu quero viver. Me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor. Me ensina. Eu quero, preciso ser humilde de coração. Eu quero, preciso ser gentil com meus irmãos. Não posso ficar, não quero estar andando na contramão. Prefiro estar e contigo ficar andando na
direção. Me ensina, Senhor, como amar. Me ensina, Senhor, como te adorar. Me ensina, Senhor, a te obedecer. A tua palavra eu quero viver. Me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor. Me ensina. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Amém. Que você possa continuar orando essa semana, pedindo para o Senhor: Senhor, me enche do teu amor. Pede para Ele encher você desse amor, né? De você. Eu fico aqui pensando que como que o João chegou nesse ponto? Como que o João mudou tanto? Aquele João que começou a andar com Jesus de um jeito, querendo mandar fogo do céu, destruir cidade, porque as pessoas não tinham aceitado. Agora o João está tão perdoador, tão amável, né? Ele fez isso andando com Jesus. Então às vezes a gente vai aprender, irmãos, andando com os nossos irmãos. Sabe, você vai aprender a ter mais paciência. Você vai aprender a ser mais tolerante, né? É observando, é aprendendo. Entendeu? Nós que somos pastores, se você vê alguma coisa errada na nossa vida, pode falar, porque nós estamos aqui também no caminho para a gente poder alcançar esse alvo, que é ser como Jesus. Se a gente alcançar ser como Jesus, então nós vamos amar como Jesus amou, né? Vamos poder ter essa bênção dentro da nossa casa. Imagina só sua casa com Jesus na vida das pessoas, quer dizer, cada um ali sendo Jesus, não vai mais ter os problemas que você tem lá. Com certeza o Senhor vai mover. Amém? Espero que você tenha aprendido aqui um pouco, né? Então não esquece, o amor e a luz, eles andam juntos, né? Não dá para separar um do outro. Deus é amor, Deus é luz, não dá para a gente separar. E se a gente quiser andar na luz, a gente tem que amar. Não é uma opção, é um mandamento. Amém?